Fala pessoal, Guarulhos Online Podcast no ar. Tudo bem? Chegamos. Eu sou o Gui Lavras, acho que eu tô falando um pouquinho alto, tô animado, porque o assunto é um pouquinho mais sério, né? Hoje é um assunto com conteúdo. Então, tudo bem, a gente vai começar. Tá aqui do meu lado mais uma vez, mais uma semana. Ulisses, tudo bom? Beleza, Gui? Mais uma vez aí juntos. Guarulhos Podcast. Guarulhos Podcast tá ficando cada vez assim. Você pega semana passada, falando política, história, não sei o quê. História de Guarulhos. Falamos um pouco de educação, sim, né? Com o João. Tô pegando gosto, hein? Então tô pegando tá ficando gosto. Legal o negócio. E hoje, na realidade, em vez de uma, a gente trouxe duas pessoas. Duas, especialistas em educação. Currículo é grande, eu vou pedir a licença porque eu vou ter que ler. Vou ter que ler, né? Também, que o negócio... Mas primeiro eu vou dar as boas-vindas, Ângela Arcas e Bruna Policicchio. Muito obrigada. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, eu vou falar uma coisa de novo. Ó. A gente combinou que o programa ia ser atemporal, Ulisses. E aí a primeira coisa que ele fala de novo, ele fala boa noite. Porque a gente não sabe que horas que a pessoa vai ver esse programa, porque tá no YouTube. Mas tudo bem, a gente passa a parte de educação que a gente é educado. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, bom dia, boa tarde. Ó, vou ler aqui, tá, gente? A Ângela Arcas é pedagoga, mestre em educação e especialista em transtornos de aprendizagem. Que o da Bruna tá pequeno. Aí eu vou passar pra Bruna, porque o Ulisses ele tem um problema de ID. Que assim, aqui tá todo mundo usando óculos. Ele não enxerga, mas ele não tá usando óculos. Né? Ele tem, além do problema de visão, ele tem de memória. Deixa eu ler o da Ângela, que é bem extenso. O da Bruna tá pequenininha a letra, lê você. Então, ó, eu vou parar um pouco da Ângela e eu vou pra Bruna. A Bruna Policicchio é pedagoga, especialista em educação na perspectiva inclusiva, com cursos de pós-graduação em psicopedagogia e áreas correlacionadas. Atuou como coordenadora de programas educacionais em sala de atendimento educacional, especializado por 4 anos na rede municipal de ensino de Guarulhos. E atualmente exerce a função na coordenação pedagógica em escola de período integral, também na rede de Guarulhos. Acertei tudo? Tudo. Tudo? Tirou 10. Falta alguma coisa? Não. Só um plus aí. Eu e a Ângela, nós temos uma semelhança na nossa trajetória, né? Nós duas ambas trabalhamos em escola de rede privada no mesmo momento que entramos na rede municipal e de rede privada de familiar. Então a nossa história é muito parecida, né? E a gente se conheceu na rede pública e já fez uns 12 anos, né, Ângela, mais ou menos? É isso aí. Mais ou menos. 11 anos já. 11 anos. Cada uma foi para um lado, mas a gente está aqui, nunca, né, deixou... Inclusive, a nossa linha de estudo e pesquisa é essa, né? O seu microfone mesmo. Trazer um pouquinho mais para frente. Então, eu já trabalhei em escola, né, familiar da minha sogra e a Ângela da sogra dela também. Foi muita coincidência. Muito bom. Bom, vamos lá. Esse daqui, imprimi também, eu fui pesquisar. Só que eu, pra pesquisa, né, já sabe, o dia corrido, já tomei um puxão de orelha. Sabe por quê? Que a minha aqui já concluiu mais uma etapa da sua vida aqui, ó. A Ângela é pedagoga, mestre em educação, especialista em transtorno de aprendizagem, possui pós-graduação em gestão do ensino superior, terapia cognitivo-comportamental e docência do ensino superior. Atualmente está concluindo a especialização de dislexia e distúrbios de leitura e escrita. Não, essa daqui ela acabou de concluir hoje. Aprovada. Muito bom. Chegou a aprovação hoje. Ó, que parabéns. Mestre. Tirou 10? Nossa. Tirei 10. Temos uma mestre. E já está matriculada no curso de neurociência pela Universidade de Minas. Parabéns. Não tem ambiente familiar, né? Só quer estudar, né? Pelo jeito. Mais ou menos isso. Entendi. Aí, não tem ambiente em casa. Quando apresenta o certificado, elas falam, mais um. Nem se animam mais. Mais um, outro. Não tem nem comemoração. Não. Não é tanto estudo, toda hora estuda. Mas, ó, a gente teve que ler, dessa vez a gente tenta falar, olhar pra câmera, bater papo, mas o currículo é muito grande, né? Então não teve jeito mesmo de falar. E como o assunto aqui é muito sério, eu falei de novo, muito sério, eu sou completamente ignorante nessa parte. Se eu cometer falhas aqui, vocês me desculpam. Eu também vou prometer que eu não vou fazer piada, porque eu não sei, como é que eu vou fazer piada do que eu não sei, né? Entendeu? Então, mas vamos lá, eu queria entender um pouco, né, o que são esses transtornos de aprendizagem. Vou começar com a Bruna.
Na verdade, o transtorno de aprendizagem, ele tem a sua raiz neurobiológica, né? E acomete as funções de aprendizagem. Mas antes de falar disso, eu acho que seria interessante a Bruna falar a diferença entre a deficiência e transtornos. E aí eu entro com transtorno de aprendizagem específico. Então assim, né, hoje tem essas confusões, né, entre deficiência, o que é uma deficiência e o que é um transtorno. Então, como a Ângela falou, o transtorno, ele é alguma disfunção ali no cérebro que em algum momento da vida, normalmente na infância, né, mas pode acontecer também na fase adulta, alguma coisinha sai fora do lugar. Né, vou didaticamente falando, né, depois eu vou dar um exemplo. E a deficiência é algo que a pessoa leva para a vida, né, ao longo da vida dela. Normalmente pode acontecer também na fase adulta, um acidente, uma deficiência física, ou nascer com alguma deficiência que é uma medida que tem a longo prazo, não tem um ajuste, né? E assim, didaticamente falando, assim, dando um exemplo, vamos pensar numa rua que está com um buraco. Né? Tem lá um buraco na rua, então aquele buraco na rua, conforme a gente vai alimentando, ali cimentando, ele vai tendo funcionalidade, o carro vai passando. De repente o asfalto já vai cedendo de novo e a gente põe mais cimento e o carro continua andando. Então ali a gente pode dizer que isso se assemelha a um transtorno. Ele é mediado para a pessoa conseguir ter uma vida próxima do comum, né? E a deficiência, não que ela não vá ter uma vida próxima do comum, né? Mas a deficiência, já vou dar um outro exemplo, um computador. Um computador que a gente tenha usar um teclado, se faltam 2 teclas, a gente consegue usar o teclado, né? Então a gente precisa ter um ajuste ali muito mais assertivo. Então, existem diferenças entre transtornos e deficiências, e o transtorno, aqui especificamente que a gente vai falar, ele pode ser de causa emocional, né? Ele pode ser aqui até trouxe aqui a colinha para falar, ele pode afetar a parte afetiva, emocional, mas hoje a gente vai tratar do que ele impacta na aprendizagem da criança, especificamente em idade escolar, né? Isso. Legal, Bruno. E até você falando desse jeito já me traz assim que a gente sempre ouve falar das medicações, aí, as diversas medicações que a molecada usa. Que assim, a gente até estava conversando sobre esse assunto, o porquê. A gente não ouvia falar tanto desse... Quando eu era moleque, a gente não falava em dislexia, TDAH, a gente nunca ouviu falar. E hoje, todo mundo fala, virou moda. Só que assim, você colocando desse jeito, a gente ouve falar das medicações, mas é só medicação que se aplica a esses casos, ou tem alguma outra forma de terapia? Alguma questão que pode ser usada? Na verdade, essa questão da medicação, né, tem todo aí um segmento médico de acompanhamento, né, o médico até chegar nessa ideia, né, num diagnóstico dessa criança precisar ser medicada, tem um caminho, e o caminho nem sempre é só a medicação. Né? Tá aí as terapias que fazem essa ponte entre não precisar de uma medicação ou precisar de uma medicação e a terapia ser um aliado para esse transtorno não se tornar realmente algo pesado na vida escolar dessa criança. E aí dentro da dislexia, né, Ângela? Que esse está dentro do transtorno de aprendizagem. Isso. As deficiências... Eu tô aprendendo. Isso. A Bruna, deficiência é bem exatamente... É esse exemplo que eu dei. Por exemplo, alguém tem uma deficiência física. Você, por algum motivo, nasceu com uma deficiência física ou ficou uma pessoa com uma deficiência física ao longo da vida. Você vai corrigir, às vezes, com uma prótese, com uma órtese, né? Então, tem algumas formas de correções, mas você vai ter para o resto da sua vida essa deficiência. Certo. Né? Não vai nascer outro membro no seu corpo que vai ser corrigido, não. E o transtorno, ele tem esses medicamentos que auxiliam nesses ajustes e as terapias. E aí, especificamente o transtorno de aprendizagem, dentro do transtorno de aprendizagem, a gente tem os transtornos específicos, né? Traz um pouquinho o microfone um pouco mais. O microfone. E que na escola que aparece mais. E assim, a escola tem uma tarefa muito importante no diagnóstico, porque embora o professor não dê laudo e nem dê o diagnóstico, é na escola que o professor presta atenção na criança. Ele consegue perceber ali. E o transtorno, ele é
percebido na idade escolar. Tá. Então, desde pequeno, a gente já consegue perceber algumas coisas, mas é na escola que fica mais claro. E aí o professor, junto com uma equipe multidisciplinar, consegue. Então, o professor faz um relatório pedagógico e envia para o neuro junto com o psicólogo, psicopedagogo, analisa e para assim dar o laudo dessa criança. Então, dentro dos transtornos de aprendizagem especificamente, porque são muitos transtornos, né? Inclusive o TDAH é um transtorno, mas não é um transtorno de aprendizagem. Já matou minha pergunta. Pronto, Já matou. Mas ele impacta diretamente na aprendizagem, porque uma criança com TDAH tem dificuldade de concentração, atenção e precisa ser medicada. A dislexia, ela traz algumas comorbidades, né? E o TDAH, muitas vezes, é a comorbidade da dislexia. Só que também a dislexia, ela é um transtorno que afeta a leitura, mas também a escrita, a matemática, a ortografia, e aí a precisão, a interpretação do que se lê. A dislexia... Então, peraí, uma dúvida, pra gente não fugir muito, que a gente quer entender o que é. A gente ouve falar, tem TDAH, porque ele é disléxico. Então, não, ele pode ser... Na verdade, esse exemplo, isso que a Ângela está falando, a criança começa, nessa questão da dislexia em si, ela começa a saber, ela sabe que aquele monte emaranhado de letras, para ela não está fazendo sentido. Então, o foco dela vai para outros lugares, outros assuntos. E aí, nisso, a gente, às vezes, começa a ter esse equívoco, que ela é um TDAH, e às vezes pode ser... Porque a criança com dislexia, na idade escolar, que ela percebe que ela não está aprendendo, ela acaba adquirindo comportamentos inadequados. Então, a professora, no dia que a professora vai pedir um trabalho em grupo e ela sabe que ela não vai entregar tudo que estão esperando dela, então aquele dia ela quer faltar da escola, ou chega na escola, ela pede para ligar porque está passando mal, ou ela provoca um amigo. Então, acaba virando um problema de comportamento também. E aí se confunde... E aí confunde com o TDAH e até com o TOD. Mas a dislexia, quando ela é percebida e trabalhada adequadamente, ela diminui muito os impactos. Então, uma criança disléxica pode ser um adulto com pouco impacto. Vai ter dificuldade de leitura, de escrita, para sempre, não tem cura, né? É neurobiológico e também é hereditário. Também tem de causa secundária. Porque uma pessoa que sofre um acidente, perde massa encefálica, também pode. Mas então a maioria é genética? É genético. Ah, tá. É genético. E na infância você já consegue perceber sinais. Então, mas aí eu tenho uma dúvida assim. Eu, de novo, na minha fase mais ignorante de não conhecer e conhecendo um pouco desse mundo. Até o porquê. Não, até no outro programa até falei pro Ulisses. Falei, Ulisses, sou laudado agora, tenho um laudo de TDAH. Se me perguntar qual que é, eu não sei. Se é hiperfoco, se é déficit de atenção. A déficit de atenção eu acho que não é. Mas Atento, hiperativo, misto, olha, desatento. Ele tava falando aqui que era alguma coisa de hiperfoco, e aí querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e aí se perde. Começa uma coisa, vai para outra. Não termina, e aí começa a outra, porque a outra achou mais interessante e vai. Então, pelo menos e a gente aí, já tá no quarto programa aqui, né? Sim. Então, mas aí realmente é um diagnóstico assertivo, é um TDAH. Ao passo que às vezes a criança com dislexia, ela recebe um outro laudo que não condiz. Até porque é por conta das comorbidades. Porque geralmente nunca está desassociado, sempre tem alguma coisa junto. Então, uma criança disléxica, ela pode também ter desortografia, descalculia, então ela vai ter problema na matemática. Ela vai ter problema na matemática, ela vai ter problema no foco, na atenção, e aí vão primeiro no TDAH. O que gera minha dúvida na realidade é o seguinte, por exemplo, na minha época, se falavam, Guilherme não, o fulano, se não vão achar que eu tinha dislexia, pelo menos eu não tive esse diagnóstico, mas o Guilherme ia mal na escola. O Guilherme era preguiçoso. Então. Entendeu? Essa era a minha dúvida. Hoje... Era, né? É verdade esse bilhete. Esse corporativo. Tem alguém querendo entregar alguém nessa Tem querendo entregar alguém. Sentindo. Para quem não entendeu, eu já estudei no mesmo colégio E nós que a éramos Bruna. no mesmo ano. Mesmo ano, salas diferentes.
Só que eu queria dizer uma coisa. Híbrido, né? Existia a série A e a série B. Eu era do... certo? Aí o que acontece quando a gente, historicamente, quem está na escola, o que é? A série A é quem? Quem tem mais jeito para as coisas, vai bem na escola. Há controvérsia. Obedece às regras. Que obedece às Eu regras. que era E da tem a E, série B, né? Eu era da série B. Então tá E errado. eu isso era aí. da- Não, tá errado, tá errado. Entendeu? Então, só para deixar. Não, mas Sim, acho sim, que ia passou, todo mundo é. bem. Ô, Guilherme, falando nisso, né? Você falou uma coisa muito importante, que acontece muito rótulo com a criança com dislexia. A criança com dislexia, ela recebe rótulo de preguiçosa, Isso. desleixada, desinteressada, porque realmente ela tem... O caderno de uma criança com dislexia, ela não tem organização. Então, ela escreve na primeira página, ela pula 2, 3, aí a professora fala, nossa, mas que caderno feio, que letra feia, que garrancho, né? Eu ouvi uma Às vezes ela até coordenadora... se esforçou ali. Se esforçou, deu o melhor dela, porque a criança com dislexia, ela se esforça muito mais. Então, para ela ler e entender, ela gastou muito mais energia, né? Para ela conseguir ler uma frase, entender, ela lê silabando. Então, quando ela termina de ler, ela já tem problema de foco, atenção, memória. Então, quando ela termina, geralmente ela não sabe mais o que ela leu. E aí o professor acha que é o quê? Desatento, preguiçoso, né? Uma vez eu ouvi uma coordenadora pegando o caderno de uma disléxica e ela disse, isso é o mapa do inferno. Né, e foi bem sério, porque Isso é mexe com o muito quê? Com a forte pra autoestima. criança, é. Então, a pessoa com dislexia também tem problema de autoestima. Por isso que a terapia é muito importante. Então, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, principalmente no meio da educação. Isso não pode ser uma fala de pessoas que trabalham com educação, né? Por isso que a educação é tão importante pra gente, né? Os educadores precisam se educar o tempo todo para não cometer esse tipo de Por isso que vocês estudam tanto. estudo sem parar. Mas agora uma dúvida que eu tenho desse assunto, fugir um pouquinho do nosso roteiro de perguntas, mas assim, o que motivou vocês a irem para essa área da educação? Na verdade, eu acho que não foi nenhuma motivação, foi uma demanda natural, né? É uma necessidade grande, foi uma né? necessidade, a necessidade hoje é real, a demanda é real, né? Nós atuamos diretamente com educação e a educação na perspectiva inclusiva, além de ser um direito, né, na perspectiva dos direitos humanos, é uma realidade hoje dentro das salas de aula. E nós, assim, hoje eu estou na supervisão da Secretaria de Educação de Guarulhos. Mas eu sou professora, né? E eu nasci professora, eu dava aula para as minhas bonecas. E aí chegou uma hora que na sala de aula eu já também não sabia lidar com esse tipo de criança, né? E aí você ia lá, você preparava a sua melhor aula, você usava recursos e no final do dia você via que aquela criança não tinha absorvido nada. E aí você precisava criar outra estratégia e outra estratégia. E aí a criança acaba sendo um laboratório, né? E aí a gente decidiu se capacitar para saber lidar com essa criança. E hoje eu faço formação com professores, que é o tema do meu mestrado. Meu mestrado é em formação de professores, justamente para isso, para incentivar que o professor vá atrás de conhecimento, de informação, que hoje, se você der um Google, você encontra muita informação, mas a gente tem que saber beber na fonte certa, né? E é uma garantia de direitos, né? E até vou voltar um pouquinho para o início, agora com o que você disse. Até a Bruna comentou que os professores, né, logo no ensino básico ali, que acabam identificando. Mas quais os profissionais que atuam e podem identificar e podem fazer todo esse trabalho com essas crianças, ou jovens e adultos? Primeiro, o professor e o pediatra. E aí, o neurologista, o pediatra indica para o neurologista pede a avaliação neuropsicológica e aí depois entram as terapias. E aí vem fono, é uma rede muito grande, né, para apoiar essa criança. E aí entra fono, psicólogo, medicação, para alguns casos, a maioria, no caso, quando a comorbidade é o TDAH, precisa da medicação. E muito acolhimento por parte da família, que precisa entender que aquela criança não vai conseguir fazer a lição de casa em tempo recorde, do professor, que tem que entender que essa criança tem direito de fazer uma prova em tempo maior, uma atividade adaptada. E aí tem que estudar, porque não dá hoje para você entregar o mesmo conteúdo para 35 alunos, E né? na verdade também, né, essa parte do desenvolvimento humano, ele tem uns marcos.
né? Ele tem uns marcos e a família, desde bebê, às vezes a gente vai percebendo, né? Se tem alguma coisa diferente com a criança perto de outras crianças. E na escola, na verdade, em questão da dislexia em si, como ela é algo muito, algo muito voltado para escolar, pedagógico, esses sinais às vezes não ficam tão evidentes nessas convivências extra-escola. É verdade. Né? A escola então, você vê o seu filho se comunicando, se socializando, tudo bem, tá tudo no tempo certo. Até porque tem uma questão, o QI da criança com dislexia, ele é... Normalmente ele é mais alto. Eu ia entrar nesse... Eu fiz uma pesquisa então, eu ia terminar a minha pergunta, eu ia fazer outra, e já me veio uma outra questão, que eu acho que você vai falar, pô, é verdade. Mas assim, então, que a gente ouve muitas vezes falar, essa criança tem dislexia, é laudada, mas assim, então não é um trabalho assim, são vários profissionais, então para chegar nisso, para falar, nada, é preguiçosa, não, é uma equipe ela não multi. quer fazer, então... É uma equipe multi. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet. Ai, que medo. E eu falei assim, e justamente você falar de QI, superdotação, genialidade, e esse tipo de coisa, e aí eu botei no Google, simples, pessoas famosas com dislexia. Na realidade, eu tava esperando, assim, atores da Globo, sabe? Não, é um negócio a nível gênio. Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Van Gogh, Walt Disney. Então, tipo... A sensibilidade artística deles fica bem... Que aí a gente começa a pesquisar, por isso no Instagram veio pra mim um cara comentando, ele falou... Albert Einstein. Então, aí nessas pesquisas veio pra mim um vídeo. O cara falou, pensa assim, você é normal, você é um Fusquinha. A pessoa tem dislexia, ele é uma Ferrari. Falei, então assim, então é um transtorno que... Então, é um transtorno que, se bem trabalhado, a criança, o educando, voa, porque tem um QI... acima da média, muitas vezes acima da média, precisa ser estimulado. Porque também essa criança que não lê e não escreve, a tendência dela não gostar de ir para a escola é muito grande, não quer ir. Então, os maiores casos de infrequência de crianças que não são de alta vulnerabilidade é por conta de transtorno de aprendizagem. E quanto mais precoce se identificar esse transtorno e começar a agir sobre ele, com as terapias, psicopedagogia principalmente, mais rápido, né, esse aluno vai começar a entender ali esse movimento das letras, né, que isso começa da esquerda para a direita, de cima para baixo, tem toda uma organização, porque dentro da cabeça da criança é uma dança de letras, ela realmente não consegue organizar a informação. Sabe quem me trouxe, Gui? Agora, por isso que eu falei para você, vamos ver se é a mesma coisa. Eu assisto, sei que você assiste também, o Big Bang. Tem aqui, vocês já assistiram o programa do Big Bang Theory? O Sheldon. Sério, Sheldon Cooper. Mas aí o Sheldon Cooper, ele é TEA, né? Sheldon Cooper, ele é TEA. Então vamos lá, que agora eu vou me perder. Agora autista, o transtorno do espectro. É um transtorno, mas de espectro, né? Mas que recentemente ele também é caracterizado como uma pessoa com deficiência. Entendi. O autismo. Mas é um gênio, né? Ali... Tem um caso de superdotação. É que no Guilherme falou, o Einstein. Já viram aquele meme? Altas habilidades. Vocês já viram aquele meme? Pode falar de meme? Lógico. Vou falar do Aqui ele falou, descontraído, a gente vai bater um papo. Já viram aquele meme eu acho que era uma personagem de alguma novela da Globo, não sei se era a Nazaré, não lembro, que a cabeça dela em cima tem um balãozinho. É a Nazaré. A Nazaré. Isso é a cabeça da criança com dislexia. É símbolo, é letra, é número, é aqui. Até porque na aquisição da leitura, ela nem sabe diferenciar a letra de números, né? Gente, é muito sofrida a alfabetização de uma criança com dislexia. Mas a cabeça dela é muito mais rápida. Na verdade, ainda mais quando tem TDAH, a cabeça dela voa. Então, a escola tem que saber entender, por exemplo, para ela poder conseguir ler e escrever, entender o que ela leu, ela tem que escrever normalmente com a letra caixa alta e pulando linha, senão ela não consegue ler. E o professor não consegue ler. E aí você vê uma criança lá no 5º ano fazendo pseudoletra, né? Então, nem existe aquela letra, ela faz um rabisco e ela acha que porque... E aí, para ler também, precisa desenvolver muito a consciência fonológica, porque ela não sabe rimar.
Então, você fala, tem um caso que fala, chuva e sol, casamento de formiga. Então, assim, não rima, não consegue rimar. Não consegue. E aí você treina, você vai treinar, e aí você vai pegar o sol e o espanhol, a chuva e a viúva, e você vai trabalhar. E se você voltar, novamente, é um problema lá no processamento auditivo central, não significa que ela não escute, ela não processa a informação como deveria. E ela vai errar e rima de novo. Por isso que tem que treinar. É o cérebro funcionando de uma forma diferente. Eu acho que eu vou é isso o conversar com elas transtorno. depois que passar, porque surgiu algumas dúvidas Seu laudo vai ter que comentar. sobre caixa alta e espaçamento de letra para poder... Falando desse caixa alta, eu pensei em outra coisa. Aquelas crianças, matemática, que olha o problema, fala, resolvi, vai lá e não faz o exercício todo, faz a conta. Seria também essa... É muito rápido, o raciocínio é muito rápido. Depende, né? Porque uma criança que tem a dislexia e tem a descalculia, não vai conseguir bater o olho e responder. Ela vai criar estratégias para ela responder. Então, muitas vezes ela não vai armar uma conta, que nem antigamente era arma e fetue. Não. Ela vai ter que ter estratégias para resolver aquilo. Mas ela não vai bater o olho e responder. Ela tem muita dificuldade com a memorização da tabuada. Então, um recurso é a tabuada impressa do lado dessa criança. Então, tem que ter esse recurso. Então, aquela até você colocou, é uma deficiência. Mas não é uma deficiência. É um transtorno. É um transtorno. Então, isso não é uma deficiência. Esse já transtorno. Dislexia é transtorno. Deficiência é uma limitação. É um transtorno de aprendizagem. A deficiência é uma limitação que a pessoa tem, que ela vai levar ao longo da vida dela. O transtorno, ele não tem cura, mas ele tem como a gente amenizar o impacto dele. Eu vou perguntar pra Elaine. Acho que você não tem um transtorno, você é o TDAH. Aí ele tá partindo pra ofensa, não tá partindo pra saber do que é isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês como educadoras, tanto da rede privada, da rede municipal. A minha sempre dúvida é aquela situação que eu falei. Antes, na minha época, não tinha esse diagnóstico de TDAH, de dislexia, tanto quanto tem hoje, né? Isso realmente vocês conseguem visualizar? Ou era porque não se era muito estudado isso? Não era estudado e a criança era taxada como burra, né? Ficava na turma B, né? Ficava na turma B, no ficava na turma B. Na minha época, a professora fazia orelha de burro. Colocava a orelha de burro nos alunos. Ou enfileirava a fileira ABC. E a ABCDE, aí o aluno da E, a autoestima já estava lá embaixo. E aí, hoje não, hoje a gente faz dupla produtiva, a criança que... típica, fica com a atípica, e ali ele vai evoluindo. Para eles também dentro da escola, ajuda, o ajudante do dia. Então, aí eu também queria entrar nessa outra pergunta que você falou, a integração. Antes você tinha, às vezes você conseguia ver alguns colégios depois, numa certa época, especializados em TEA, em dislexia, enfim, nesses transtornos e afins, né? Mas agora você vê, tipo, pelo jeito, assim, cada vez mais escolas especializadas nisso, né? A maioria das escolas estão... Você vê, tem pelo menos um educador fazendo isso. Existe essa integração? Na verdade, é lei, né? É a Lei Brasileira da Inclusão, é a LBDI. Perguntar se tem alguma questão federal, isso? É lei em âmbito federal, desde 2015, na verdade, então é lei. Não existe mais escola especial. Não existe mais. É uma educação na perspectiva inclusiva. Então, é lei. A criança, independente dela ter uma deficiência ou um transtorno, ela tem que estar na escola de aula regular, na sala regular. Existe uma fiscalização forte nisso. É lei, existe. Não, é que existe a lei e existe a fiscalização, mas é uma lei que funciona. Que assim, ela está dentro da escola, mas ela tem o acompanhamento necessário. Assim, mas existem ainda as escolas especializadas. Existem as escolas só com esse público, mas mas no geral a criança está na escola com todas as crianças, eles interagem e eles evoluem nessa interação. E ainda mais porque o transtorno, né, ele não está dentro dessa questão da lei brasileira de inclusão. Mas em 2021, finalmente, saiu uma lei federal também, 14.254, que traz à luz essas crianças com transtorno de aprendizagem, que até então não tinha nada que amparasse. Sim. Então, a escola fazia ou não fazia, a escola ia ou não ia, a escola priorizava um público-alvo.
né? Aí a criança com deficiência, em 2015, sai da invisibilidade. Porque elas sempre existiram, mas elas ficavam lá em casa, a mãe não matriculava, a mãe não levava para lugar nenhum, não participava da vida social. Aí essa criança vai para a escola. E aí, dentre essas crianças, a gente tem as crianças que não aprendem, que são as que têm os transtornos, e essas estavam na invisibilidade. Ainda, nossa, Essas a gente... estavam aí nessas classificações. A gente, quinto ano, não sabe ler, não sabe escrever, e quer dizer, uma criança exposta a uma aprendizagem desde a educação infantil, chegar no quinto ano sem ler e escrever... Pera, tem tá alguma coisa aí, né? né? Não é a diferença, né? Porque tem a diferença entre transtorno e dificuldade. Não é uma dificuldade que você mudou a maneira como você falou ali e a criança foi. Não, você precisa ter tecnologia assistiva, você precisa ter um bom planejamento, um PPI também, né? Na verdade, PI. é PEI. Na nossa rede a gente chama PPI, que é um plano educacional individualizado para aquela criança, para aquela situação. E hoje, as crianças com transtorno também têm direito ao PEI. Sim. Eu tenho uma situação que vocês até como conversaram antes, a gente estava conversando antes, que é o papel do educador na identificação desse transtorno, né? E o papel da família. Como é que fica esse caso? O que vocês, por exemplo, o que vocês trabalham na escola, identificado isso, e o papel da família, por exemplo, primeiro aceitar essa situação. Para a família, tanto uma deficiência, um transtorno, tudo que sai da normalidade no desenvolvimento do nosso filho ou da criança em geral, é um luto. Né? É um momento difícil para a família. Saber, fica aquela preocupação, como é que vai ser a vida do meu filho? Ele não vai aprender. Então a gente não sabe direito o que é, fica com aquele preconceito. Não tem nada. Não tem nada. E se essa conversa parte da escola com a família, a gente também, enquanto escola, a gente tem que acolher a família, né? Tranquilizar a família e trabalhar em parceria. Então aqui na escola a gente vai fazer o que cabe à escola, que é adaptação, deixar a criança sentada ali mais próxima do professor, né? Fazer um plano só para essa criança, e informando para a família o que está acontecendo, né? E aí cabe à família também o outro lado, de procurar uma ajuda com a equipe multi. A gente sabe que isso também hoje demanda custo, não é barato, né? Uma briga com convênio infinita. Umas briga com não são terapias ainda muito acessíveis, né? Mas o ideal é que essa parceria seja estabelecida, né? E que a família também não espere só do lado da escola. Sim. A família tem essa função também de procurar essa parte da saúde com a equipe multi. E também são crianças que têm transtornos, elas pedem rotina. Né? Pedem rotina. Elas pedem uma rotina de criança, né? Então, uma criança que você já sabe, identificou que ele tem a dislexia, você vai deixar seu filho o dia inteiro na tela? Né? Então, tem aí algumas ações que as famílias, a gente tem que começar a colocar a rotina nessa criança, os horários, e muitas vezes para eles de maneira visual. Então, assim, essa criança, como ela tem essa questão da dificuldade ainda, desse momento da leitura, de entender a organização das letras e para que elas servem, visualmente estabelecer essa rotina para a criança com imagens do dia dela, sequenciando o que ela vai fazer naquele Inclusive, dia. Inclusive o autista, ele consegue ficar muito menos ansioso dá uma quando a rotina previsibilidade. tá lá. Então, ele sabe que ele vai chegar, ele vai tomar o café, então tá lá o café, depois vai ouvir uma história. Então, a professora, quando ela vai tirando, ele vai vendo que tá tudo bem, né? Olha, já fiz isso, tá quase na hora de ir embora. Essa previsibilidade faz a criança, né, se centralizar ali no que ela tem que fazer para não acabar isso, igual você falou, eu descobri que eu tenho TDAH, eu começo uma coisa, vou para outra. Então, essa previsibilidade é bom, e a escola, em trabalho com a família também continua esse trabalho em casa. Mas dessa previsibilidade. Tem só uma coisinha que eu queria falar sobre também os pais das crianças com dislexia, muitas vezes demoram muito para entender. Por quê? A dislexia, onde está a dislexia? Não está no rosto, não está no corpo, não está na atitude. Aí o pai fala, imagina que tem dislexia, não tem cara, nada, né? Não tem cara. Ele joga bola como ninguém, joga videogame como ninguém, fala inglês, aprendeu sozinho sobre algumas coisas, as bandeiras. Ele imagina, ele pega um livro, ele fica... Ele toca, né? Ele é tão inteligente, porque a pessoa associa a dislexia à falta de inteligência. Então, para também convencer esse pai, é difícil. Então, a criança com transtorno, né? É muito difícil convencer o pai. Então, você tem que estar lá, um bom relatório,
para envolver essa família, para a família poder entender e buscar ajuda, senão não busca ajuda. Deixa eu fechar um... Pode fechar o que você quiser. Você falou, vocês colocaram dos professores, o Gui colocou da família, aí me veio uma dúvida também. Hoje a graduação, você falou que vocês correram atrás, vocês estudaram, se capacitaram aí. A graduação dentro da psicologia hoje, na faculdade, está sendo abordado isso? Como está sendo essa construção dessa identificação? Ó, na pedagogia, que é o nosso campo, fala de forma rasa. É um semestre que trabalha raso. muito Não. superficialmente. A psicologia, eu acredito que Eu gente, a acredito- ciência evoluiu. Não é possível que os cursos não vão evoluir, né? Acredito que sim. Acredito que sim Mas também. Mas o dentro da professor- pedagogia, existem, assim, um passar, né? Assim, você não tem uma profundidade nisso. Você ouve falar, depois você vai atrás e Isso, vamos... exatamente. São vários papéis, né? Na realidade é o pedagogo, o professor que identifica, encaminha para o psicólogo. É isso? Mas essa foi a minha dúvida. Na Porque verdade... O pode primeiro falar. é o professor. Ele identifica ali. É. No caso da essa dislexia- formação ele já tem lá. Então, assim, você vê que elas têm que correr atrás, elas têm que se capacitar. Senão é mais um que vai falar, não, esse daí é o lerdinho. No caso da rede pública, é mais difícil, o caminho é mais longo, porque você identifica e aí você encaminha para a UBS, para o pediatra. E aí o pediatra que tem que fazer esse trabalho, né? De entender por que o professor encaminhou o aluno para lá, e aí ele vai entender, e aí ele encaminha para a equipe Aí dentro de uma multidisciplinar. realidade do Brasil, a mãe tá trabalhando, o pai tá trabalhando, quem que vai levar, como Pois que essa é. criança é Então. atendida, assistida. Muitas vezes nós, enquanto escola, a gente já identifica ali que aquela criança, né? Ela não está dentro da fase esperada no desenvolvimento para a idade. E aí a gente já faz esse encaminhamento aqui falando no município de Guarulhos, né? Para o PSE, que chama Programa Saúde na Escola, que é esse pediatra da UBS de referência da criança. E a gente já se antecipa em fazer uma escrita, um relatório para essa família levar nessa primeira consulta. Sim. Para ver se já consegue dar um prosseguimento. Eu vi esses dias, acho que tem um vereador aqui em Guarulhos que propôs uma lei nessa questão para ter um profissional direto nas escolas. Mas não foi aprovado, né? O psicólogo na escola. Isso, não foi? Isso aí não é uma briga já de muito tempo, não é fácil. Mas olha, o município, a gente nem deveria entrar na questão do município, mas o município tem apoiado. Tem apoiado principalmente as crianças com deficiência. Transtorno de aprendizagem é outra história, né? Que a Lei 14.254, ela ainda não está em vigor, não tá. Mas as crianças com deficiência já têm um apoio. Que são público-alvo, né? Já tem, aí você prepara toda essa documentação, o professor, junto com o professor do AE, prepara essa documentação, entrega na Secretaria de Educação e a Secretaria da Educação envia apoio. Mas é que eu vejo até falando de rede municipal, Guarulhos, que a gente fala muito de Guarulhos. Guarulhos sempre foi muito conhecido a nível educacional, né? A parte educacional, primeira infância, né? Sempre foi muito reconhecido em Guarulhos o nível educacional que se passa, né? E assim, a gente está falando com 2 professoras também da rede municipal que se especializaram no tema, né? Então, até onde eu queria entrar, por exemplo, além de vocês duas, vocês já existem mais pessoas também já especializadas nesse ramo ou não? Ainda vocês estão na minoria nisso, na rede pública, por exemplo? Não, tem. Os professores muita gente, muita gente tem muita gente estudando. Tem. A própria rede, né, que a gente tem de ensino oferta cursos online para os professores sobre essas temáticas. Então, tem acontecido, sim, essa formação continuada. Legal. E agora voltando um pouco mais para a família, tá? Tem aquela história que a gente tá falando, dislexia é preguiça, tal, né? O pai que está assistindo aqui agora, aliás, eu vou falar uma coisa. A gente está gravando vários programas do nosso projeto inicial e acho que esse é um tema que tem muita gente pedindo para a gente começar a fazer ao vivo. Porque quer participar. Quer perguntar. Então, eu vou até fazer a Já sugestão fica o da gente convite. fazer. Quando a gente iniciar, que a gente vai iniciar, viu, gente? A gente vai iniciar os programas ao vivo aí que vocês estão pedindo. E aí eu acho que um dos temas seria vocês voltarem ao que nem vivo pra gente falando, começar a ela falou responder perguntas. dislexia, desgrafia, descalculia. São transtornos que têm testes específicos que você aplica com a criança para você identificar realmente
qual é ali o transtorno da criança. Então, aquela fácil vai mais de um programa pra gente então agora, vamos supor que Dislexia é leitura. leitura. Descalculia são problemas relacionados às áreas de matemática. Ah, tá. Cálculos. Aí tem a disgrafia e desortografia, que é a questão da escrita em si, né? Da organização, da escrita. Agora, ó, se eu fosse mãe de uma criança com dislexia e estivesse vendo esse programa, eu ia perguntar sobre a organização dessa criança em casa. Então, assim, não podemos esperar muitas coisas. É assim, ela precisa de estímulo o tempo todo. Então, o armário vai estar sempre bagunçado. A gaveta vai estar sempre com papel de bala. Vai ter roupa embolada embaixo do travesseiro. Então, você vai mandar fazer, ela vai fazer acreditando que é o melhor, mas não vai estar bom aos nossos olhos. Então, eu aconselho que a criança nunca faça essa tarefa sozinha. Tem que ter a responsabilidade, mas, por exemplo, dobrar uma roupa gera um esforço. Então, a mãe dobra a primeira peça, a criança dobra a segunda, põe na primeira gaveta, e aí a criança vai colocar tudo na primeira gaveta. É um tema muito extenso, porque a gente está falando aqui da família, da escola, né? Mas e essa criança, para ela receber essa notícia, que ela tem algo? Sim. Né? Então a gente tem que colocar no lugar dessa criança. Ela vai se sentir diferente, ela vai se sentir menor, inferior. Então, como que prepara também essa criança para ela receber esse diagnóstico? Eu conheci uma menina com dislexia e demorou muito para descobrir. Foi a mãe quem descobriu, na verdade, nem foi a escola. E ela tinha síndrome de escoriação, então ela se coçava até sangrar. Coçava o corpo todo até sangrar, então ela tinha ferida no corpo todo. E aí depois que descobriu que era, e ela foi medicada, nunca mais ela teve essas coceiras aí de então tem se tudo isso, machucar. a forma de como a gente vai falar com a criança. Teve um caso, né, meu particular, enquanto eu estava na sala do AE, que é o atendimento educacional especializado, né, de um educando que já tinha 11 anos. E aí ele recebeu um laudo que ele é autista. Né? E a mãe dele não falou para ele. Né? A mãe dele não falou para ele que ele era autista. Ele indo para a escola normalmente, ele tinha um nível de suporte 1, né? Era uma criança que socializava, tal. E aí a mãe ficou nesse conflito. Eu não vou falar porque eu não quero que ele saiba que ele é alguma coisa, né? Só que aí outras pessoas da família chegou e falou: "Ah, você sabia que você é autista?" E aí isso para ele, né? Ele, não, eu não sou. Então ele viu como uma coisa negativa, né? Então a gente tem esse lado de não levar isso para a criança, que um transtorno, seja de aprendizagem, uma deficiência, é algo ruim na vida dela, né? Que vai ser algo negativo na vida dela. Então é pauta para muita coisa. E até pelo que vocês explicaram, bem trabalhado, se torna uma coisa positiva até. Sim. A questão do Fusca e da Ferrari. Tem que estimular, né? Mas geralmente eles são mais desanimados. Aí tem que encontrar o que eles vão gostar e se identificar nesse mundo que é a escola, né? Então, dicas para o pai que está assistindo esse programa agora no celular dele lá no YouTube. Pô, esse assunto interessou ele, só que agora ele está curioso para saber a parte dele, como é que ele consegue identificar o filho dele se ele tem algum problema de algum transtorno, né? Primeiro, a escola, se essa criança está na escola, em idade escolar está na escola, a escola vai começar a sinalizar, recado na agenda, toda semana, não terminou a tarefa, né? Ele vai olhar o caderno, ele vai falar, tem alguma coisa Tá andando errada, essa letra. Chega recado que não está obedecendo as regras e os combinados da turma. Que tá com preguiça. Que tá desleixado, não entregou o trabalho. Que não fez a lição. Não fez a lição, a folha tá engordurada, tá dobrada, tá conversando. Começa a atrapalhar os amigos, já que eu não vou fazer. Caderno de disléxico. Ô mãe, você não contou que eu era, mãe? Tem família que troca 5 vezes no ano o caderno da criança, porque não tem condições. É por isso que precisa ser bem trabalhado. A criança tem que saber que ela vai escrever aqui, depois vai virar a folha, vai escrever ali. Então, assim, é um trabalho. É cansativo o professor também. Muito. É muito cansativo. Primeiro, o professor tem que se capacitar. Depois, ele tem que entender. Depois, ele tem que ver que cada ser humano é único. E aí, esse disléxico tem TDAH, esse tem descalculia, esse tem desortografia. Então, não é a mesma coisa. Não é colocar 2 ovos, uma xícara de leite, né? Tô vendo tanta coisa aqui que eu vou fazer até uma pergunta agora, minha. Eu tô me identificando com um monte de coisa. Eu já falei pra você aí. Quando eu era pequeno, muitas vezes minha mãe, na hora de estudar, eu não conseguia ficar lendo, estudando, ainda mais para decorar. Minha mãe lia pra mim, aí eu conseguia entender, eu ia lá e fazia a prova. Agora, se eu estudava sozinho,
E meus cadernos. Essa é até uma hoje, das né? questões de adaptação da criança com dislexia. Ela pode ter um interlocutor. Minha mãe não contou pra mim, eu não. Ela pode ter um ledor, um escriba. Então, alguém lê, alguém escreve. Ela fala a ideia dela, o professor escreve. O professor lê em voz alta, mostra onde tá lendo. Gente, dá pra gente ficar aqui uns 3 dias. Tá. Então, ó, Nossa, você... o tempo acabando e tem muito assunto ainda. o tempo a gente tá... Ao vivo. Vai ter que ser ao vivo. A gente vai fazer um ao vivo desse assunto de novo. Mas, ó, você... Vamos focar... Eu quero focar bastante assim nos pais em casa. Então, mitos que precisam cair. Então, a gente já falou de um. Bora. Dislexia é preguiça. Não é preguiça. Não é preguiça. Né? Então, Dislexia você, não pai, é tá preguiça. assistindo aí, ó. Tô olhando na câmera. Dislexia não é preguiça, certo? Não é. Isso aí, tu não quer fazer a lição, daqui a pouco vai passar com o tempo. Também não tem isso. Não. Não. Né? Que mais? Treinar, né? Tem que treinar. Essa é boa. Eu já sei. Treinar a escrita. Treinar a leitura escrita. Caderno de caligrafia, O professor como eu passa odiava. 11 cadernos de caligrafias. No final do ano, a criança está fazendo pseudoletra. Então, assim, não é isso. Ela vai ter que ir para fono, ela vai ter que trabalhar o processamento auditivo central, ela vai ter que trabalhar consciência fonológica, ela vai ter que escrever com calma, pulando linha. Né? Então, tem que pensar nisso, porque também não é fácil, né? Lê em voz alta, lê 5 vezes, lê 10 vezes, vai ler. Vai decorar a palavra. Depois de 1 hora você vai mandar ler, ela vai silabar de novo. E aí ela vai criar estratégia para ela melhorar tudo isso. E quando a criança não tem interesse na leitura? Acontece. Acontece. Ainda mais agora com tecnologia, né? Não tem. O celular lê para ela. Olha, eu fui numa escola e uma criança precisava fazer uma avaliação no computador. E ele não lia e não escrevia, e era uma avaliação externa, era uma avaliação de larga escala, e ele não poderia, o professor não poderia fazer a leitura para ele. Aí ele pegou, eu achei isso fantástico, ele pegou a pergunta, a consigna, jogou no Google. Foi no Google Tradutor. E o Google leu e ele respondeu. Então, assim, ele criou a estratégia dele e a professora não teve essa sacada de ela pensar nisso. Não, ele foi e pensou. Dicas para a família também. Na hora do filho com dislexia em casa fazer tarefa, desligue a Alexa. Eles. ou ligue. Ele vai perguntar tudo para Alexa. Quanto é? 2 mais 2. Não, eu vi um vídeo disso uma vez. Eles Você viu o vídeo? Eles são muito inteligentes. Você cochichava pra ele. Então eles vão procurar as estratégias deles. Eles são inteligentes, são espertos. Vai lá no Google, em algum lugar ele vai recorrer. A Alexa é muito boa. Eu, na realidade, eu sou fã do ChatGPT. Mas muito, né? O ChatGPT veio pra salvar a minha vida. 2. Nossa, ali... Todas as ferramentas, né? A tecnologia é muito bom. Eu fiz uns trabalhos aí um tempo atrás para um negócio indicado aí pelo Ulisses e passei. A tecnologia é ótima. E vai muito a favor para ajudar. E eles amam a tecnologia. E o que está incluso na tecnologia hoje que favorece uma criança com dislexia ou outro tipo de transtorno? Essas plataformas de leitura, né? Hoje tem muita plataforma de leitura que pode baixar em celular, em tablet, que além de ter o livro dentro da plataforma, ele também tem a audiodescrição. Né, tem o áudio dessa leitura, então, e aí a leitura vai aparecendo com a cor em cima de cada palavra que vai aparecendo. Então, essas plataformas que têm bibliotecas são muito boas para essas crianças com dislexia. Agora, a criança que tem mais dificuldade, tem alta vulnerabilidade, por exemplo, vive numa situação de extrema pobreza. Não tem, né? Não tem acesso a isso. Aí a escola, por exemplo, ensinar a criança a montar um mapa mental. A criança com dislexia e um mapa mental na mão, ela vai bater o olho ali, ela vai saber. O recurso visual para eles é extremamente necessário. Interessante. Não, eu falo, para mim é um assunto... Não é que é novo, né? É que eu falo de novo, eu acho que eu vou acabar sendo repetitivo que é novidade. Mas de certo modo é mesmo. Na minha época não tinha isso. Na minha época era orelha de burro. Repetia 3, 4 vezes, né? A mesma série. Tem criança que ficava lá 3 vezes na mesma série. E assim, você que é mãe ou pai, enfim, de criança pequena,
Faça brincadeiras em casa, de músicas, que falha o som das vogais, rimas, as onomatopeias, a buzina faz bi, bi. Então, assim, isso vai estimulando o cérebro da criança também. E ela vai relacionando isso futuramente na escrita dela, vai auxiliando. Então, brincar, cantar, trazer essa parte, né, do som desde a infância é muito importante para esse processo aí que ela vai entrar de alfabetização. Mas agora também não tem idade, né? A gente tá falando sempre de criança, não, mas um adolescente... Isso pode ser detectado em adulto. E sabe uma coisa que tem acontecido muito, e isso sim é novidade, quando sai o laudo da criança, o pai se identifica. E o pai vai fazer a avaliação neuropsicológica e batata. Tem dislexia, tem TDAH e até o TEA. Quando ela sai lá da criança, a família se descobre também. Eu procurei o meu diagnóstico de TDAH porque minha esposa falou: Guilherme, pô, a gente tem visto algumas coisas, eu tenho visto vídeo, procura. Aí eu fui. Só pra você ter ideia do meu diagnóstico, era um monte de teste, muito teste. Era teste pra caramba, um monte. E eram para ser feito em 6 sessões semanais. Eu demorei 1 ano para terminar isso. Nossa. Porque eu não podia na semana, porque você começava e não terminava. Porque eu esquecia que eu tinha uma consulta. Aí eu falei, tá muito mais fácil, né? Por isso que eu brinco, eu falei, só tava precisando do laudo, porque... Não, eu demorei 1 ano para fazer isso, porque eu esquecia. O psicólogo mandava, e aí, Guilherme, tá chegando? Eu falei, cara, eu esqueci que eu tinha, desculpa. Então, mas aí você é um adulto, você já tem a sua própria autorregulação. Agora, uma criança, ela precisa do adulto para ajudá-la nessa autorregulação. Agora, imagina se seu filho precisasse da terapia e você demorasse 1 ano para fazer isso. Não, eu concordo. Mas aí eu acho que é um pouco diferente, porque quando a gente fala de filho, você já começa. É sempre à frente. Tudo que vocês estão conversando, você fala assim, eu começo a pensar em casa, pô, o que teve? Acho eu que não, e não vejo, na realidade, esqueceu a lição, esse tipo de coisa. Mas a gente fica preocupado. E aí a gente coloca eles de prioridade, aí a gente para tudo mesmo para fazer. Mas demorou demais. Aliás, eu fico pensando, né? Onde poderia estar se eu tivesse esse diagnóstico antes. Porque assim, uma coisa também de novo, eu fiz o diagnóstico, fiz o laudo. Tá, e aí? Então, e aí? Tô aí, fazendo um programa e não corri mais atrás do resto, né? Mas tem que continuar, a ideia é continuar. Então, às vezes o que eu falo não se segue muito, mas não sigam isso como exemplo. Também, a criança tem essa dificuldade. O adulto, o que ele pode... Qual que é a dificuldade do adulto? Ou isso daí... Eu acho que o adulto ele já vai se autoajustando, se autorregulando pela maturação do cérebro dele, ele consegue criar as estratégias para... E a criança, em questão da dislexia em si, às vezes a gente começa a perceber ou identificar nessa fase quando a criança sai da educação infantil e entra no fundamental, que aí tem a sistematização da alfabetização, e aí você vê que tem alguma coisa ali. E o fundamental que eu acho é não deixar a criança levar isso como sendo um problema na vida dela. Para ela não levar para esse lado de que ela é incapaz. Porque ela tem não que entender é incapaz. Que ela vai fazer de uma forma diferente, porque aí entra o papel da escola, né? Da adaptação do conteúdo, adaptação da prova. Também não adianta você deixar a criança ali exposta a tudo aquilo e faz uma prova adaptada. A criança também não vai saber. Então você adapta desde o conteúdo até a avaliação. E tem maneiras, faz uma prova oral com a criança, ela tem que ter mais tempo para realizar, ela pode fazer usando a tecnologia do computador. E a partir do momento que a família sabe que ela tem um filho em idade escolar, né, que está passando por isso, diminuir os estímulos também. Né? A criança hiperestimulada, ela não vai conseguir ali estar se autorregulando e focar no que ela precisa. Então, diminuição de estímulos. Que seriam esses estímulos? Estímulos, telas, um quarto, até o quarto que a criança dorme, né? Não tem que ser aquele quarto cheio de estímulo, brinquedo pendurado aqui, a parede. Televisão no quarto, parede colorida, televisão, computador, brinquedo pendurado, então uma estante cheia de livros. Não, tem que ser também um ambiente que favoreça essa tranquilidade. Isso. Tem que ter um lugar para estímulos, menos estímulo cerebral. Meu sonho, antes, né, eu falei, nossa, um dia eu quero ter uma sala que eu vou fazer atendimento psicopedagógico. Falei, nossa, eu quero uma sala toda colorida, cheia de estante, com um monte de brinquedo. Hoje, se eu for, né, eu espero um dia ainda
ter um espaço de atendimento, eu já entendo que esse é uma super estimulação que só vai atrapalhar na hora de você atender ali uma criança, porque ela não vai estar conseguindo se concentrar no que ela precisa. É tanto estímulo visual ali, de cores, né, de possibilidades. É a mesma coisa em casa. Não vai dar pra fazer lição de casa na cozinha com a panela de pressão chiando. Não dá também. E agora você falou isso, eu entendi, ó, fazer uma propaganda de graça, hein, Gui? Fazer um jabá. Faça. Já viu a sala que tem ali no Shopping Maia agora? Você já viu? Eu quase sim, sei. eu vi. De uma sala de... Como a sala que tem no estádio do Corinthians, que é uma sala acústica. Sensorial? Não, é uma sala sensorial mesmo. Essa, ela é bem Crianças clean, só tem uma almofada ali. Tem um chuveiro de LED. Pra eu se achei muito- autorregular? É. E assim, no ambiente também que ela vai estar recebendo estímulo, sai desse lugar e vai para aquela sala. Tem até uma parede de dinossauro, é um dinossauro grandão. Você fala, bem tem bonito. estímulo ali no shopping, tá vendo um monte de loja, alguma Isso. coisa, às vezes ele pode, não sei, uma ansiedade, alguma Se coisa. desorganizar. Ele Desorganiza, vai pra lá e... Dá uma acalmada, se reorganiza. Que legal. Parabéns aí ao shopping. Olha, Parabéns ao shopping. vocês acharam que não que ia ser rápido o assunto? Tá acabando. Acabando já. E ainda tem um monte mais de dúvidas. A gente deu umas gaguejadinhas Olha, no a começo. primeira A gente com medo de errar, a gente Foi trouxe, difícil acho que pegar no 50 tranco, folhas. E aí a gente nem falou que tava aqui, né? Não. Mas é vamos assim lá, mesmo. vamos ler. Ó, eu queria fazer as considerações finais pra vocês. Sim. Dica, tem filmes, tem algum filme, se Ó. tem alguma coisa que... Tem um filme, Como Estrelas na Terra. É muito fofo. Ele é um filme extenso, mas é um filme que todo pedagogo, todo pai E é um filme deveria... estrangeiro. É um filme maravilhoso que você precisa parar e você vai entender o que é dislexia. O filme mostra o que acontece na cabeça da criança e mostra a família rejeitando aquilo. Mostra. E mostra um professor muito interessado em ajudar. O filme é lindo. E engraçado, é uma criança, né? É um filme que mostra uma criança ali, numa escola de infância, e é um professor homem. Sensível Professor essa criança. E outra coisa, para os profissionais, Associação Brasileira de Dislexia, ABD, também é um jabá, e a ABD me contrata. Lá encontra cursos, fórum, congresso, é incrível lá também, e eles têm uma parceria com uma associação de Portugal. Então, são práticas que eles acabam trocando experiências e é muito legal. Tive a oportunidade de participar de um congresso incrível e queria voltar. E é muito bom. isso. Só voltar. E voltar aqui também. Vamos. Aí a gente vai falar, isso aqui é compromisso, hein? Quando a gente começar nossos programas ao vivo, a gente vai abrir caixinha de pergunta. Aí vocês vão ter pergunta. Tá a gente bom, não perguntou tanta coisa assim, porque a gente fala, é um assunto que a gente até também está entendendo. Sim, vamos tentando estudar, entender, né? pesquisamos e na nossa pesquisa aqui a gente nem conseguiu abordar todos os temas. Mas também aprendi muita coisa hoje, hein, Gui? Considerações finais, Ulisses? Obrigado. Queria Mas- agradecer também o convite. Dividir o conhecimento de da vocês aí com Ângela. a gente. Obrigada. Não podia vir sem você. A Ângela queria dividir o fardo da entrevista. eu Ela falei, falou, não, não vai vou que dá sozinha, não. ruim, né? A Bruna é muito inteligente, Ai, não, ela vai me não. ajudar. Vim aqui, mas estou muito feliz. Bruna, obrigado. Ângela, obrigado. Agradeço também. Foi muito legal o papo. Tirei bastante dúvida. Eu acho que a gente meio que atropelou vocês, viu? Não tem problema, quem tem que falar são vocês. Eu acho que vocês falaram pouco. Só A vai gente dando- vai voltar agora com caixinha de perguntas. Isso. Aí vocês vão Fechado, voltar, porque com quem certeza. fala é vocês que são especialistas no assunto. A gente tá aqui para abrir o espaço, Certeza. Meros só tirar a dúvida. instrumentos aí para levar o conhecimento, levar e tirar essas dúvidas aí dos nossos telespectadores. E o pessoal que estiver aí assistindo, tiver dúvida, manda lá também nos comentários, manda a sua questão, as suas perguntas, que a gente encaminha e o que a gente puder responde. responder. Instagram, a gente vai não sei se responder. vocês têm, Manda alguma coisa. dicas. O meu é @BrunaPolicíquio. @Angela Arcas. Qual que é o seu? @UlissesPB. O meu é @Guarulhos Online, tá? Vocês podem seguir lá que eu tô precisando subir curtida. Seguidores, eu preciso de seguidores. Mas é isso aí, gente. Valeu. Obrigado ao pessoal que ajuda a gente aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, Michel. Mais um dia aturando a gente. E semana que vem a gente está de volta. Não sabemos o convidado ainda, a gente divulga lá no Instagram, divulga nas páginas. E é isso. Tadíssimo. Valeu. Tchau, obrigado. Valeu, Guarulhos. Até mais. Abraço. Tchau.